Bom, uma série de políticos, uma série de governos começaram a entender que partidos de caráter mais extremos, né, partidos extremistas, começavam a defender algumas características que anteriormente não se defendia. Ou, se defendia com um número muito pequeno de adeptos, né? Mas pós a guerra, após a crise de 29, as pessoas elas começaram a defender com mais veemência, né? Achar que o outro ele estava tomando o lugar de emprego, achar que o outro estava, no caso, sendo um inimigo, né, para aquela nação. Então, uma série de democracias, uma série de regimes, melhor dizendo, de extrema-direita, ganham força dentro da Europa, beleza? E assim, esses regimes, eles foram, durante um tempo, eles foram estudados, né, pelos historiadores e eles não conseguiam definir como eles poderiam chamar, né? Vários historiadores começaram a compreender um pouco esses regimes, mas eles não conseguiam definir como eles poderiam chamar esse movimento, beleza? No entanto, a historiadora Hannah Montana... Brincadeira, mas a historiadora Hannah Arendt, tá? Uma historiadora alemã, ela escreve um livro chamado As Origens do Totalitarismo, onde ela explica que os regimes totalitários ou os regimes fascistas, os regimes autoritários da década de 20 e 30, eles eram apelidados, eles, no caso, não eram apelidados, mas eles eram definidos como regimes totalitários. A palavra totalitarismo vem de total, né? Por quê? Porque você tem uma concentração de poder em torno de um líder. Esse líder ele é eleito pelo povo ou não, mas ele tem como característica básica ser um líder autoritário, beleza? Então, o totalitarismo, a palavra totalitário, né, deriva da ideia de que todo o governo, ou seja, toda a concentração de poder estaria em torno desse líder. Tudo era feito em nome desse líder, ok? Beleza? Até aí tranquilo? Bom, para a gente compreender um pouco melhor essas características aqui do totalitarismo, eu listei para a gente alguns pontos importantes. Principalmente você que vai fazer aí algum concurso militar ou algum concurso de vestibular esse ano, né? Que você está estudando aí, eu sei que você está estudando afinco, está estudando bastante, está estudando aí como se não houvesse amanhã. Então, eu sei que você vai precisar entender um pouco melhor essas características. Por quê? Porque os sistemas totalitários, eles têm algumas características. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, mas eles têm algumas dessas características aqui. Exemplo, os regimes totalitários eles são nacionalistas. Eles defendem um governo nacional, eles defendem um governo que a nação deles é melhor e maior que todas as outras. Beleza? Show de bola? Uma outra característica do regime totalitário é ser um governo autoritário, beleza? Os governos totalitários, eles têm como característica básica a ideia de um executivo forte, de um executivo central que não abriria brechas, né, para outros poderes, beleza? Tranquilo? Show de bola. Os regimes totalitários, eles são militares, né? Ou melhor, eles defendem, não são militares, né? Mas, recapitulando, eles defendem o militarismo, né? Eles defendem aí o uso da força armada, da força bélica. Tranquilo? Eles são xenófobos, ou seja, eles têm uma aversão ao estrangeiro ou ao outro, né? Ele me traz ali um medo, então eu preciso banir aquele outro do meu Estado nacional, tá? Tem aqui a ideia do culto ao líder, ou seja, a personificação de que um líder, ou seja, um homem, um ser ou uma mulher, né, poderia livrar o país de uma crise ou de um colapso social daquela época dos anos 20 e 30. Unipartidário, ou seja, só pode ter um único partido, tá? E o fortalecimento do Estado, como a gente estava falando, né? A ideia de um Estado corporativo. As pessoas elas fazem parte do Estado e elas vão fortalecer esse executivo, beleza? A gente tem alguns tipos de regimes totalitários ao longo da história, beleza? Coloquei aqui para vocês alguns exemplos de regimes totalitários. Talvez um dos mais famosos aí é o regime nazista na Alemanha, né? Com Adolf Hitler. Porém, os regimes totalitários, eles têm um início com Benito Mussolini nos anos 20, na Itália. Depois chega até a Alemanha, né, no início dos anos 30. Chega em Portugal com Antônio de Oliveira Salazar, Salazar Sonserina, sacanagem, não é o Salazar Sonserina, beleza? Chega, no caso, em Portugal com Antônio de Oliveira Salazar.
Depois passa para a Espanha com o Francisco Franco e na União Soviética a gente tem a figura do Stalin, beleza?